Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A gente não sabe que hora você consegue dar uma paradinha para estar junto com a gente, mas essa é a hora que o Senhor preparou para que o seu coração possa ser renovado, alimentado com a partilha da palavra de Deus. Partilha simples, despretensiosa, mas partilha entre irmãos que se querem muito bem e que sempre aprendem quando abrem a Sagrada Escritura e compartilham aquilo, dividem aquilo que Deus vai mostrando ao seu coração. Se você gostar dessa partilha, se você quiser que ela chegue a mais gente, curte, compartilha, comenta, manda para alguém. Quando você mexe aí no celular ou no computador, sei lá, o YouTube, eu acho que ele entende que a partilha pode ser legal e vai fazer chegar em mais gente. Então, amém. Estamos juntos começando. Laura Beatriz, minha irmã, vamos em frente, vamos lá, mais uma partilha. Alegre na esperança, como a gente viu no outro podcast. E, Padre Antônio, hoje, assim, estou com muita vontade de perguntar ao senhor, tem alguma palavra que está tocando o seu coração agora? Pois é, Laura, tem. Queria aproveitar a chance, já que a gente pode partilhar com tanto mais gente, né? Partilhar com você aqui e aproveitar os nossos irmãos estarem juntos no nosso bate-papo. Tem uma palavra que, sabe aquelas passagens da Bíblia que você já leu 10.000 vezes e de repente parece que um dia, pluf, cai no coração de um jeito diferente? Pois é, aconteceu isso com um trechinho da carta aos Colossenses. Na verdade, é Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Há algumas semanas atrás, houve o casamento de uma jovenzinha da nossa comunidade. Eu dei a primeira comunhão para ela e estava lá no dia do casamento nossa, dela. Nossa, que lindo, né? Padre Antônio. Velho já, né? E a primeira leitura da celebração do casamento foi justamente esse trechinho da carta de Paulo aos Colossenses. Me chamou muito a atenção, porque, imagina, é o dia em que um casalzinho, né, normalmente jovenzinhos, está começando a sua vida a dois, está começando a edificar a sua família, a sua casa. E a igreja é muito cuidadosa nesses momentos, né? Celebrações de casamento, de ordenação, elas são muito bem preparadas pela liturgia da igreja, e mesmo que a liturgia seja simples, ela é sempre muito densa. E a igreja propõe, na celebração do casamento, algumas leituras da palavra de Deus para que os noivos escolham para serem proclamadas na celebração. E esse casalzinho escolheu justamente esse trecho de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. E à medida que eu estava ouvindo, me caiu tão bem no coração e, ao mesmo tempo, me fez perceber algumas coisas que eu acho que a gente anda meio esquecido. É como se São Paulo, nesse trechinho da carta aos Colossenses, estivesse dando conselhos sobre nossos relacionamentos, e relacionamentos de todo tipo. Em casa, no trabalho, na igreja, com amigos, com a vizinhança. Sendo que, escolhendo essa passagem para uma celebração de casamento, a igreja está dizendo que todo casal deveria levar em conta, no seu relacionamento conjugal, essas coisas que São Paulo está falando aqui. E à medida que a gente estava ouvindo o leitor proclamar essa leitura, eu pensava, meu Deus do céu, tão diferente daquilo que o mundo ensina para os casais e daquilo que a gente, até de maneira sensata, do ponto de vista humano, pode querer dizer para um casal no primeiro dia de casados. Eu acho que a gente está se preocupando demais com coisas que talvez sejam até importantes, mas que não são aquilo que nós, como cristãos, deveríamos levar em conta, vamos dizer assim, no início da lista ou no topo da lista de prioridades, naquilo que a gente deve aprender sobre os nossos relacionamentos. Então, exemplo, acho que quando um casal vai casar, eles devem ouvir muitas coisas, e hoje em dia há muita gente
sei lá, psicólogos, tudo isso é válido, ok. Dando sugestões para casais, lembrando detalhes na vivência do casal. Mas a gente poderia imaginar, olha, no começo de um casamento, a gente poderia dizer para um casal, olha, não deixem acabar a paixão entre vocês, que vocês tenham sempre um olhar apaixonado um para o outro, revistam-se de uma paixão muito grande e tal, parará, parará. E pode ser que alguém... talvez vendo casais passarem por crise depois de alguns anos de casamento, diga isso, cadê a paixão? Onde é que está a paixão? Tem que achar essa paixão de novo, tá bom. Mas não é isso que Paulo diz aqui. A gente poderia dizer também para um casal, né, começando o seu casamento, olhem, que vocês tenham muitos sonhos a realizar, que vocês sonhem muita coisa juntos e realizem. E é claro que um casal, para permanecer juntos, eles têm que olhar para frente e olhar na mesma direção. Então, tudo bem, sonhem coisas juntos, ok. Mas também não é isso que Paulo fala aqui, né? O trechinho de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, que foi lido nesse casamento, portanto, que serve para a vida dos casais e também para aqueles que estão começando o casamento agora, né? Não é só para os que já estão casados há muito tempo, não, para agora. Diz assim... Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade. A tradução aqui da editora Ave Maria diz doçura, a tradução que foi lida no dia lá do casamento dizia mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa um do outro. Aí eu já fiquei com a cabeça, falei, caramba, eu acho que a gente está entendendo as coisas de uma maneira só humana e tem algo a mais para que um casamento caminhe bem, para que um casamento se renove. Me chamou a atenção, acima de tudo aqui, São Paulo dizendo, irmãos, revestivos de humildade e perdoai-vos mutuamente quando tiverem queixa um do outro. E eu pensei, meu Deus do céu, a igreja está dizendo para esses dois jovenzinhos aqui, está dizendo para o marido, conviva com a sua esposa, cuide dela com humildade. Está dizendo para essa menina, para essa moça, para essa mulher, minha filha, aproxime-se do seu marido, olhe para o seu marido com humildade. E eu acho que é uma das coisas que a gente dificilmente imagina dizer para um casal no dia do casamento. No seu casamento, seja humilde. Conviva humildemente com a sua esposa ou com o seu marido. Olhe com humildade para a sua esposa e para o seu marido. E é isso que a Bíblia está dizendo que é um dos ingredientes fundamentais que um cristão deve ter no relacionamento mútuo com mais alguém. Portanto, também no casamento. Isso me deixou muito... Porque com humildade a gente vai saber, por exemplo, pedir perdão. O orgulho não sabe pedir perdão. O orgulho não me deixa pedir perdão. E às vezes, num casamento, muita coisa complicada acalma simplesmente se eu, com humildade, reconhecer que devo pedir perdão. Laura, em qualquer relacionamento nosso e também num casamento, a gente está lidando com problemas que têm que ser resolvidos, a gente está lidando com maus entendidos que devem ser esclarecidos, mas a gente também está sempre lidando com algo que a gente carrega na nossa bagagem aqui, que é o nosso orgulho. E se a gente não lembra disso, a gente vai estar lidando com algo que, escondido, vai fazer muita diferença na história. Se eu não me revisto, por exemplo, de humildade, pode ser que algumas brigas, alguns mal-entendidos, que podiam se resolver rápido, se arrastem, durem um tempão, simplesmente porque eu não vou ser capaz de reconhecer que, olha,
eu também pisei na bola e eu acho que eu também fui além da conta, eu vou pedir perdão por aquilo que eu disse. Por exemplo, portanto, revesti-vos de humildade. Me parece que é uma coisa tão séria que Paulo, ou que o Espírito Santo está dizendo através de Paulo aqui, que a gente parece que não leva em conta. E a igreja propõe, por exemplo, no dia do casamento, para quem está no comecinho, no primeiro dia, revista-se de humildade. Né? A menina vestida de noiva, toda bonita ali, é como se a igreja estivesse dizendo para ela, olha filha, você vai para casa agora, tira a roupa de princesa, tira a coroa de rainha e se revista de humildade, porque sem ela você não vai saber dar os passos que são necessários para que esse caminho vá adiante. Que beleza, né? Que a sabedoria da igreja dá essa palavra para um casal de noivos no dia que estão, né, assumindo diante do altar. Mas quando o senhor falou, né, eu sou solteira, eu trouxe para a minha realidade de vida. Né? O senhor falou que não apenas o relacionamento conjugal, mas que essa palavra é para todos os relacionamentos. E eu fiquei muito tocada com esse revestivos de humildade, porque pude compreender que sem isso quantas besteiras eu fiz, né? Pude reconhecer isso agora, porque eu não me revesti de humildade aqui na comunidade, no relacionamento familiar. Como muda tudo quando a gente lê, olha, aqui na sua vida profissional, familiar, na igreja, casal, na sua vida de casal, revestir de humildade. Só essa expressão, revestir de humildade, eu já pude entender uma série de coisas e enxergar algumas coisas que eu achava que tudo bem, vamos em frente, vamos fazer. Mas não, estou revendo. Não foi legal, porque eu não me revesti de humildade. Acho que a humildade, dessa maneira aqui como eu li, ela está muito ligada à palavra aguardar, não tomar frente das coisas, né? Aguardar. Eu acho que Jesus fala isso, teve uma missa algum tempo atrás, dominical, né? Você, quando for chamado, né, você não fica no primeiro lugar, senão alguém vai... Então, eu acho que essa humildade tá muito ligado a não tomar frente, mas aguardar, né? Sim, não se antecipar, talvez, as coisas e atropelar tudo. Atropelar, né? Tudo. E lembrar disso, né? Eu acho que a gente, como cristão, não pode ser ingênuo com a gente mesmo, né? E em algumas situações nossas, a gente talvez pudesse se questionar um pouquinho isso. O quanto de orgulho meu está investido nessa história? Eu estou investindo quanto no meu orgulho para viver isso que eu estou vivendo dessa maneira? Por exemplo, situações que às vezes se prolongam, né? Eu acho que complicações ao longo do dia dificilmente a gente não vai ter. Mas o problema é quando as complicações elas se estendem e a coisa rola e às vezes ela contagia o ambiente e chega uma hora que a gente não sabe nem muito bem pelo que mais que a gente está magoado ou chateado ou brigando. Porque já está tanto tempo. Sabe, mas aí se perguntar isso, peraí, o quanto do meu orgulho está investido nessa história? Nossa. Para que eu não consiga me desvencilhar dela. O quanto eu estou revestido de orgulho, como se fosse uma teia de aranha, que não me deixa sair dessa situação. Resolver isso, simplesmente romper com esse mal-estar. Eu acredito que Paulo está dizendo para a gente, olha, não esqueça de que você está constantemente lutando com isso. E aí você vai perceber que há situações em casa, num casamento, por exemplo, que não se resolvem, não é porque é um problema especialmente complicado, ou não é porque foi um mal-entendido especialmente difícil, mas é porque aquilo feriu o orgulho de um dos dois, e aí agora eu não volto mais atrás, né? Não vou desfazer mais aquele nó. Me parece que muitas vezes
a gente está de tal maneira comprometido, revestido de orgulho, que a coisa não funciona, né? Porque a gente então não consegue pedir perdão e não consegue perdoar, né? O orgulho ferido é que, vamos dizer assim, quando o meu orgulho é ferido e eu resolvo socorrê-lo, fazer, como é que a gente pode dizer, fazer curativo no meu orgulho ferido, eu não vou conseguir perdoar. Padre Antônio, mas o senhor está falando, eu estou procurando entender, mas eu me sinto assim, eu vejo que é difícil para a gente perceber que está... Pode parecer estranho isso que eu vou falar para o senhor, mas pelo menos é como eu sinto, como eu vejo. É difícil a gente perceber que está revestido. A gente está revestido de orgulho, né? É muito sutil e até você reconhecer que, na verdade, você não... Isso que está te levando a agir assim, 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 é orgulho. Leva algum tempo para a gente perceber que, na verdade, você não está revestido de humildade, você está revestido de orgulho. Isso significa que não é grande problema o fato da gente ter os nossos tropeções diários um com o outro. O problema é a gente permitir que isso, sabe, tome proporções dentro e fora da gente, além da conta. São Paulo diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Quer dizer, no fundo ele está falando isso. Olha, não levem de um dia para o outro coisas que ficaram ruins entre vocês. De vez em quando a gente não se entende, de vez em quando eu tenho uma atitude intempestiva. Mas o problema é quando eu percebo que ficou e não paro para pelo menos me questionar. Peraí, será que não tem um pouco de orgulho meu nessa história também? Eventualmente eu vou perceber, não, o outro pesou. Ok, a gente não está perdendo clareza e objetividade com isso. Não é uma questão de se culpar, se culpabilizar o tempo inteiro. Mas quando algumas situações se arrastam, é uma questão da gente se perguntar, peraí, o quanto eu também estou complicando essa situação? Eu posso, de repente, num primeiro momento, nem perceber que é orgulho, mas eu posso perceber, eu peguei pesado também naquele dia, né? Não, eu cheguei já chegando. E aí eu posso ver, acho que eu me precipitei. Você própria falou que uma das características do orgulho é que a gente já chega chegando, né? A gente chega para consertar, para resolver, né? Muitas vezes sem nem ouvir o outro. Então, talvez eu não vá dar esses nomes, eu estava ali sendo movido pelo orgulho, não, talvez eu perceba simplesmente, não, eu já cheguei impondo as coisas, atropelando as coisas. Ok, basta, de repente, para você perceber, eu acho que eu estou contribuindo para que esse negócio esteja complicado, não mude, não melhore. E aí, ok, que atitudes eu posso tomar para levar isso para outro rumo? Já está de bom tamanho, eu não preciso fazer uma autoanálise assim, com lupa, não precisa, basta que eu simplesmente me pergunte o quanto tem de mim nessa história, o quanto tem do meu orgulho nessa história. Será que tem alguma coisa no modo como eu fiz ou como eu não fiz algo? No modo como eu lidei com aquela pessoa, no modo como eu expus determinada coisa? Eu acho que, sinto que aquele versículo que o senhor lembrou, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, unindo com isso tudo que a gente está falando aqui de Colossenses, é bem concreto, quer dizer, porque o outro lado, né, não, a pessoa fez e eu sofri aquilo que a pessoa fez e chegando e aquilo me fez mal. Se eu vou deixando, né, aquilo tomar conta de mim depois de um dia, depois de 2, depois de 3, é uma forma de eu estar também revestida de orgulho, né, Padre Antônio? Sim. O fato do sol, não se põe o sol, quer dizer, a palavra de Deus alerta ao momento, eu não posso deixar, né? Exato. Há um tempo de Deus para que eu possa, tudo bem, eu senti, tô magoada, mas se São Paulo falou não se põe o sol, significa que a palavra de Deus está dizendo, olha, tá, eu sei, mas há um momento, há um tempo para você dizer não. Vou perdoar. Meio que para a gente se chamar ao bom senso. Ei, o que está vendo?
Porque, normalmente, coisas assim... a pessoa veio... Quando elas ficam de tal maneira... Quando elas caem mal de tal maneira na gente que elas duram, correm o risco de durar para o outro dia, na verdade, porque a coisa foi desse tamanho, mas ela caiu num lugar que já não estava muito bom. Vamos dizer assim, o lugar já estava sensível, já estava com a pele fina, como a gente diria, né? E aí eu começo a juntar peças e fantasiar coisas, né, girando em torno daquilo. Então, olha, eu também preciso... né? Não sou o centro do universo, espera aí, isso me machucou porque bateu em algo que já estava mal resolvido lá de trás. Então, a gente às vezes também tem que se chamar um pouquinho a razão e tomar cuidado para não perder de vista isso. Algumas coisas que nos ferem, às vezes até desproporcionalmente, que se fossem outros, sim, nem, né? Mas, caramba, como é que isso aí me machucou tanto? É porque a gente tem que pensar, cara, talvez tenha caído num lugar que já estava machucado. Então eu não posso também me deixar ferir de uma maneira... A pessoa que fez nem sabia onde é que ela estava botando a mão, né? Enfim, essas conversas que a gente pode ter com a gente, na hora elas não acontecem, no papum ali, não. Mas a gente pode ter essas conversas, de modo especial nos tempos em que, aliás, seria o ideal, em que a gente está levando as nossas coisas até Deus, né? Para não ficar conversando só a gente e a gente, para nossa cabeça não produzir mais confusão e mais histórias, mas simplesmente levar para Deus. Senhor, isso me feriu, talvez tenha me ferido até de uma maneira desproporcional, acho que foi além da conta. Senhor, eu não quero me deixar ferir, né, constantemente por isso. Né? Eu não conheço o meu próprio coração, visito o meu coração, chega onde é preciso chegar, né, nessas feridas que estão aí há mais tempo. Senhor, tem misericórdia de mim. Pronto. Mas levar essas coisas para Deus, né, apresentá-las a Deus, talvez seja uma boa maneira também da gente começar a perceber que no nosso coração existem áreas sensíveis que de verdade talvez causem essa reação desproporcional que a gente tem às vezes com algumas coisas. Nada disso é mágica. Isso tem a ver com a gente estar comprometido com viver em paz com todos, né? E a grande questão será que tem algo meu nessa história? Repito, não quer dizer que o outro não tenha errado, não quer dizer que o outro não esteja, né? Mas será que tem algo meu nessa história? Será que tem algo meu que está fazendo com que esse quadro fique mais escuro? Será que tem algo meu que, né, precisa que eu perdoe, né, alguém porque eu tomei vamos dizer assim, eu tomei dores além da conta, né, e talvez eu esteja exagerando a dor, não sei, mas perguntar-se isso. Será que tem algo meu nessa história? Será que tem o meu orgulho ferido nessa história? Talvez isso não vá ser necessário ou isso não vá funcionar para 100% dos nossos problemas, mas eu acredito que alguns, e alguns que até se arrastam bastante, a gente vai descobrir que talvez sejam situações que estão se complexificando porque tem a ver com o nosso orgulho. Não estou dizendo que são 100% das situações, mas algumas situações pode ser que a gente se surpreenda percebendo, caramba, esse negócio não acaba, porque eu também estou aqui na base entendeu? Eu estou investindo no meu orgulho aqui. Algum tempo atrás, eu acho que foi uns 2 podcasts atrás, o senhor falou uma coisa e eu estou lembrando agora. Deixar a palavra de Deus me ler. Uhum. Aí eu fiquei pensando naquilo, agora eu estou lembrando disso. Eu imagino, assim, deixar essa palavra de Colossenses 3,12 ler a minha alma. Deixar essa palavra me ler. Quanta coisa que eu não vou ver, que eu não vou enxergar, que eu não vou perceber, que eu estava empurrando com a barriga e achando que estava tudo bem. Mas, de repente, essa palavra aqui de Colossenses 3,12, está lendo aqui o meu coração, a minha alma. Muda tudo, Padre Sim. Antônio. E
Laura, óbvio que isso vai ser um trabalho de Deus no coração da gente. Então, repito, talvez não sirva para 100% das situações que a gente está vivendo, mas algumas delas pode ser que a gente perceba, rapaz, eu acho que eu não pedi esse perdão, não é porque seja errado pedir perdão ou voltar atrás, é porque vai ser uma briga com o meu orgulho. Ou então, eu acho que eu não dei esse perdão, eu acho que eu não retomei o caminho com aquela pessoa, porque eu ainda estou com o meu orgulho ferido. Ela própria talvez até já tenha até pedido perdão. Ainda tem isso. Né? Talvez a própria pessoa tenha pedido perdão, mas eu não aceito, porque o meu orgulho está ferido. Às vezes, igreja acontece tanto isso. Imagina, igreja é um lugar onde só tem pessoas maravilhosas. Não é, porque está todo mundo buscando andar com Deus de um jeito ou de outro, por um motivo, está todo mundo andando. Só que pessoas maravilhosas também pisam no pé umas das outras. E às vezes pisam no meu pé, né? E aí vão lá e pedem perdão. Mas eu não volto mais aqui, não sirvo mais aqui, não trabalho mais nisso. Mas é por quê? É porque eu estou profundamente ferido. Não é porque meu orgulho não deixa. Ponto. Acabou. Então, meu orgulho foi ferido. Alguém aqui me destronou. Né? Alguém aqui falou uma coisa que eu não merecia ter ouvido. Alguém aqui fez uma coisa que não foi justa. E mesmo que a pessoa me peça perdão, não volto mais aqui. Isso acontece em igreja a rodo. Porque às vezes a gente está hipersensível com algumas coisas. E ao invés de curar o lugar hipersensível, a gente na igreja imagina que ninguém mais vai ferir a gente ali. Ninguém mais vai tocar naquela ferida. E voltam a tocar ali. E aí como é que eu faço? Quer dizer, ao invés de curar a minha hipersensibilidade, eu imaginei que na igreja ninguém ia tocar naquela ferida. E tocam. E aí, como eu ainda estou hipersensível, não volto mais aqui, não contem mais comigo, não quero. E ainda saio, né? Não, talvez seja só orgulho. Eu fui ferido, mas estamos aqui para isso, né? Estamos aprendendo. Eu também já devo ter ferido alguém, vamos embora. E vamos lá, a gente se perdoa, né? E vamos em frente. Padre Antônio, esse momento aí da gente poder confessar, falar para Deus, Senhor, é difícil, hein? Senhor, olha, como é que eu tô? O meu orgulho foi ferido. Essa frase é difícil da gente dizer, né, Padre Antônio? Mas é uma libertação, Senhor, né? o meu orgulho foi ferido. É por isso que eu... É uma libertação, não é? Libertador, Padre Antônio. Como é que pode alguém fazer isso com essa pessoa maravilhosa que sou eu? Como é que pode alguém não notar essa pessoa maravilhosa que sou eu? Mas a gente é isso aí, cara. Então, que bom que a gente tem a chance de ir até o Senhor e dizer, Senhor, olha, descobri o quanto do meu orgulho está investido nessa história. E o quanto eu estou deixando de ser grato ao Senhor por tanto que o Senhor me dá e estou cristalizado nessa mágoa, no fundo, por causa desse orgulho que foi machucado. Que maravilha poder ter a chance de desabafar essas coisas todas com Deus. Ele aceita a gente, ouve a gente e diz, meu filho, que bom que você está vendo agora as coisas, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos em frente. Né? E sei lá como, mas ele vai ajudando a gente. Mas, caso contrário, a gente ia ficar prisioneiro desse orgulho machucado, amargo, tanto tempo, às vezes a vida toda, né? Sem reconhecer o modo como Deus está investindo na gente, a gente ia ficar ferido porque alguém não investiu na gente, ou porque alguém foi assim ou assado com a gente. Mas para que isso? A gente acaba minguando por causa disso. A gente passa assim a entender de outra forma esse revestir-vos de humildade. Né? E depois, eu achei legal também, não é a tradução que está aqui, mas humildade, mansidão. Olha que legal. Lembra que isso tudo tem a ver com casamento, né? Para um casal que está começando, humildade, a palavra de Deus está sugerindo que sejam mansos um com o outro. Não sejam brabos um com o outro. Sejam mansos. Lembrem que vocês têm que aprender a lutar um pelo outro e não passar a vida lutando um com o outro. Porque é muito fácil passar de uma coisa para outra. Eu posso começar lutando por alguém, daqui a pouco eu estou lutando com aquele alguém. E sejam mansos, pacientes, suportai-vos uns aos outros. Eu
normalmente quando eu li essa passagem, porque ela se repete, essa expressão de São Paulo também aparece em Efésios, né? Suportai-vos uns aos outros. Eu normalmente pensava e dizia para as pessoas, olhem, suportar quer dizer dar suporte. É verdade. Só que tem dias em que a gente tem que aprender a suportar um ao outro mesmo. Tem dias que eu acho que nem a gente se suporta muito, então suportai-vos uns ao outro, aguentem um ao outro. Tem dias em que essa pessoa do seu lado vai ser uma chatura, suporte a ela, porque possivelmente tem dias em que você também vai ser uma chatura e vai ter ela ali suportando você naquele dia. A gente esquece, veja, aqui Paulo está o tempo inteiro colocando a coisa em mão dupla. É suportar mesmo. Perdoai-vos, quando tiverem queixa um contra o outro, né? Então, o tempo inteiro aqui está em mão dupla, porque ele tá supondo que, olha, tem dias em que eu suporto alguém, tem dias que alguém me suporta. Tem dias que eu perdoo alguém, tem dias que alguém me perdoa. Tem dia e por aí vai. Então, o problema é que a gente às vezes esquece isso e a gente elege o outro como problema. Quando, na verdade, tem dias em que eu sou o problema, tem dias que você é o problema, tem dias que você tem que me perdoar, tem dias que eu tenho que perdoar você. É mão dupla. O tempo inteiro a gente está um com o outro nesse trabalhinho aí e Deus está trabalhando a nós. Né? Então, suportai-vos, porque tem dias que o outro é chato para chuchu. E você não desconfia que talvez também tenha dias que você é a pessoa chata? Né? A gente tem que ter essa tranquilidade de lidar com isso. Né? E aí sim, perdoai-vos mutuamente, o tempo inteiro, mutuamente, toda vez que tiverdes queixa um contra o outro. Então, quando você tiver motivos de queixa, lembre que é hora de perdoar. A gente esquece o toda vez, né, Padre Antônio? A gente até vive, mas a gente esquece que antes tem toda vez, né? Pois é, então toda vez que você tiver um motivo de queixa, lembre que é hora de perdoar. Né? Porque a gente vai descobrir que toda hora a gente está se queixando um do outro. Então toda hora é hora de perdoar. Toda vez. Né? Toda vez. E aí, Paulo, como eu disse no início, isso aqui não é um arrazoado humano, não é um coach para casais, não é uma terapia em família, isso daqui é um chamado a cristãos. Então, Paulo recorda para a gente algo aqui que é fundamental. Um cristão só encontra forças para viver nesse desafio tão grande aqui, porque agora Paulo nos lembra como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, tenha caridade. Lembrando, caridade é sinônimo de amor na Bíblia, mas é um amor trabalhoso, é um amor esforçado. Tenha caridade, no caso, lembrando aqui do casalzinho. É um amor-sacrifício. Exato. Minha filha, tenha caridade para com o seu marido. A gente normalmente não pensa em usar, né, tenha paixão com o seu marido. Tem dia que talvez não vá ter, não. Né? Tem um amor. Não, tenha caridade com ele. Olhe para ele como alguém que precisa de caridade, precisa do seu silêncio às vezes, precisa de uma palavra boa às vezes, né? Precisa de encorajamento. Tenha caridade pela sua esposa. Né? Olhe para essa pessoa como uma pessoa que precisa de caridade. Trate-a com caridade. E às vezes o que falta na gente é justamente isso, né? Caridade, falta-nos caridade. Falta olhar para o outro e não exasperar o outro. Tenha caridade com essa pessoa, pelo amor de Deus. Né? E essa caridade é o vínculo mais perfeito. O senhor, falando assim, eu percebo, me dou conta, Padre Antônio, que na vida em igreja, né? Muitas vezes a gente tem a gente se reveste de caridade com o sofredor que está na rua, mas a gente não se reveste a caridade com aquele que está junto comigo trabalhando na pastoral, no movimento, no grupo de oração, na comunidade. Isso é sinal de que alguma coisa dentro da gente não está indo legal, né? Porque talvez a gente esteja olhando para aquela pessoa que a gente está tentando ajudar, porque está em posição de rua, não tanto como alguém como eu, mas como alguém menor do que eu. E aquele que é como eu, que é a pessoa que está servindo ao meu lado, eu trato mal.
Bom, então quer dizer que o meu olhar para aquele pobre está errado, porque ele é exatamente como eu, né? E o meu olhar para quem está do meu lado, ainda que esteja certo, quer dizer, essa pessoa é como eu, mostra quem eu sou. Quer dizer, quando é alguém como eu não perdoo, né? Tem muita coisa que se arrumar aqui dentro, né? Porque eu posso usar alguém que é menor do que eu, aos meus olhos, como eu estou sendo bom, entendeu? Tira uma selfie aqui, vamos lá, mostrando aqui que eu estou dando alguma coisa para o pop. Então, eu estou mostrando que é muito mais fácil eu usar alguém menor do que eu do que usar alguém que é como eu. Só que Jesus não nos deu uns aos outros, inclusive aos mais pobres, para a gente usá-los, né? Então, isso é sinal de que alguma coisa aqui não está muito no lugar, né? Essa semana foi dia... Não, foi semana... Sei lá que semana que foi. Dia 5 de setembro foi dia de Santa Teresa de Calcutá. E aí, naquele livrinho, né, da liturgia diária, citaram uma frase dela, né? Muita gente fala dos pobres, muito pouca gente fala com os pobres. E Santa Teresa de Calcutá, e o mundo não entende isso, né? Deu como diretiva para as irmãs dela não serem uma solução para os pobres, como se elas tivessem que ser gerentes mas para que elas vivessem com os pobres, né? Então, lembrar um pouquinho disso, né? O nosso olhar revestido de caridade, ver o outro, também o mais pobre que eu, como alguém com quem eu devo caminhar. Ele não é menor do que eu, né? Eu sou como ele, e às vezes é tão difícil de enxergar isso, né? Quando eu enxergo assim, eu vou olhar as outras pessoas ao meu lado da mesma maneira. Então eu vou ter um olhar de irmão, eu vou ter um olhar, né, talvez mais desafiado ao perdão. Quando eu olho para algumas pessoas como menores do que eu, vai lá, vamos lá, vou dar alguma coisinha para elas, né? Não é assim que funciona. Agora, isso que você falou é fato, Laura. Também em casa, às vezes o pessoal reclama disso, né? Na rua é uma beleza, em casa é terrível. Olha, primeiro, na rua é uma beleza por uma série de coisas, inclusive por civilidade, né? Porque se a gente for falar e fazer na rua tudo que a gente tinha vontade para as pessoas que a gente não conhece, às vezes a gente já tinha levado um teco, né? Um tiro. Então, mas é óbvio que quando a gente está em casa, a gente supõe que a gente está num lugar em que algumas coisas caiam e a gente fica... E se a gente está estressado? É óbvio. Então, menos. Cuidado para não dar uma. Fulano é tão bom na rua e não é bom em casa, porque a pessoa em casa está cansada e estoura. Meu filho, paciência, né? Vida. Agora, de fato, há pessoas que talvez tenham, Deus me livre, mas seja quase que uma coisa meio esquizofrênica. Na rua é maravilhoso, em casa... não é, e é o contrário disso. Aí é quase meio que uma esquizofrenia, e aí, mas não duvido que aconteça, né? Mas aí é um mau sinal, né? Então vamos nos revestir de caridade, começando com quem está do lado da gente, mais perto, né? Não vamos deixar essas pessoas pagarem a conta de tudo, né? Porque aí é falta de caridade. Agora, isso não acontece normalmente em blocos, isso acontece em pequenas coisas, né? Eventualmente eu tenho que perceber que, peraí, essa pessoa... que está aqui em casa e tal, para quem eu queria dizer meia dúzia de coisas, queria até desabafar o meu dia horroroso, ela também está passando por um momento complicado. Então, se ela está com a cara de quem está morrendo, precisando de um pouquinho de paz, tenha caridade, não vai encher o ouvido da pessoa, pelo menos agora. Deixa ela respirar um pouco, deixa ela entrar em casa um pouco. Então, tenha caridade. Né, essa expressãozinha que a gente usa muito em convento e tal, por caridade, tá, né, faça uma caridade, a gente podia trazê-la mais para casa e a gente ia ver logo que algumas coisas nossas são muita falta de caridade, exasperar, exigir do outro o que o outro, coitado, quase que não tem condição de dar, né? Essa palavra, revestivos de caridade, a gente colocando, né, no sentido geral, né, não apenas, porque normalmente... essa é a imagem, né, da gente ligar a caridade com uma pessoa desfavorecida, sofrida. Mas a gente fala, olha, agora o senhor falando, revestir de caridade no dia a dia, revestir de caridade, né, com os governantes, revestir de caridade. Nossa, isso muda tudo, Padre Antônio. Pois revestivos de caridade como Cristo. Como Cristo. Jesus jamais faltou à caridade com ninguém. Nem com Pilatos, nem com Herodes, ninguém.
o silêncio de Jesus foi um silêncio de caridade. Cada palavra de Jesus foi uma palavra de caridade, ou seja, revestida de amor, né? Então, o nosso chamado é um pouquinho esse. Talvez se a gente fizer isso no dia a dia, nas pequenas coisas, ou se a gente lembrar que é por caridade, ou então que a gente pode estar faltando a caridade, a gente vai ter um alertazinho legal aqui dentro, ajudando a gente a reconhecer justamente o limite do que a gente deve e não deve. Então, talvez na vida do dia a dia isso seja uma excelente ajuda para a gente ter um relacionamento mais leve, mais suave com as pessoas ao redor da gente. Laura, enfim, isso tudo aí veio no dia do casamento lá. Eu acho que coisa, né? Boa, Padre Antônio. Que reflexão boa essa de Colossenses 3,12. Nossa. Lembrando que nada disso serve para julgar o outro. Né? Porque eu não tenho como estar lá, eu não tenho como. Isso serve pra gente. A gente traz pro coração da gente. Então não serve. Não serviu pra você, tá bom, chega. Não vamos brigar por causa disso. Né? Mas não é pra medir o outro, porque o juízo sobre o outro não é. Na Bíblia, em nenhum lugar se diz que a gente tem a condição de fazer isso. Não é a nossa parte da história. Então, mas em que medida essa palavra pode estar lendo a mim? Pois é. Né? Então, isso eu vou aceitar. E se tiver algo que essa palavra possa corrigir em mim, eu vou aceitar de bom grado. Porque eu preciso de correção e é maravilhoso poder ser corrigido pelo Senhor para não avançar mais num caminho que não é legal. Então, beleza, vamos aproveitar isso e vamos fazer um caminho bonito com ele. Amém. Beleza? Beleza. Queridos, desculpem aí, acho que a gente falou muito, mas vamos lá, tomara que tenha contribuído com os irmãos. Aqueles que desejarem, mandem uma mensagenzinha pra gente, compartilhem alguma coisa com a gente, pra gente saber como é que tá indo a nossa partilha e caminhamos comprometidos em ser transformados pelo Senhor, pela sua palavra. Continuamos o nosso caminho, vamos em frente. Revestidos de caridade. Exatamente, vamos lá. Amém. Deus abençoe, gente, um abração. Tchau, Laura, Amém. até logo, gente. Tchau, tchau, irmãos.